Está entrando no ar. Debate 93. Realização 93 FM. Apresentação J.R. Vargas. Alô, meu irmão! Alô, minha irmã! Já chegou J.R. Vargas! Estamos de volta, começando aqui mais uma super edição do nosso Debate 93 de hoje, nessa sexta-feira, 9 de setembro de 2016. Fale com o Debate 93. 2461-0093. E-mail debate@radio93.com.br. Facebook Rádio 93 FM. Site www.radio93.com.br. Fale com 93 pelo WhatsApp 96803-8319. 96803-8319. É a história de Noé dos nossos dias, minha gente. Será que é? Tem gente que diz que é, tem gente que diz que é um exagero, mas é uma história impressionante. O camarada recebeu, segundo ele, uma orientação divina. Olha, faz isso assim na sua casa, faz assim, porque vai inundar. E se você fizer isso, você estará imune, isento dessa chuva que estará acontecendo, e o camarada obedeceu. Enquanto ele preparava tudo, você imagina bem a vizinhança. Tem vizinho que eu vou te contar, dá um apoio que é uma maravilha. Os vizinhos começaram a zoar, a caçoar dele, a brincar com ele. O cara virou piada. Mas um dia a chuva chegou. A chuva chegou e a única casa que não foi inundada foi a dele. Depois disso, o cara começou a ser chamado de Noé. A mesma turma que gritava é mané, 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 passou a gritar Noé, Noé se fosse no Brasil, é lógico, né? E aí eu quero ouvir a sua opinião. Você às vezes pode ouvir a voz de Deus trazendo uma orientação clara e você diz assim, mas isso tá muito doido. E ao mesmo tempo, como é que a gente discerne se é uma coisa da nossa cabeça ou se é uma coisa realmente da parte de Deus, hein? Outro assunto que nós vamos discutir aqui é o seguinte, uma polêmica, mais tempo de trabalho daria mais trabalho? É o seguinte, o ministro do Trabalho falou que nós iríamos passar de 8 horas para 12 horas de trabalho. Aí o presidente ligou para ele e aí ele disse, não são 12 não, são 8. O que eu disse foi só um exemplo. E eu quero saber a sua opinião sobre esse assunto, porque dizem que onde há fumaça, há fogo. Seria apenas um ensaio? Seria apenas para dar um esquenta para ver qual é a repercussão desse assunto ou não? E se passasse, hein? Você aguentaria? E se isso te assegurasse mais tempo de trabalho? Diz assim, ó, você vai ficar empregado e o seu emprego está garantido. Quero ouvir a sua opinião, sua participação aqui também no nosso Debate 93 de hoje. Ouvinte contando, olha, eu cortei contato com um dos meus parentes, porque ele é difícil demais. Não apenas eu, mas quase ninguém consegue ficar perto dessa pessoa. Foram anos tentando uma convivência que infelizmente é impossível. Eu me sinto muito melhor longe, seguindo a minha vida, mas as dúvidas me atormentam. Agi errado e com falta de amor ao me afastar? Como ficar ao lado de alguém que faz com que a convivência seja praticamente impossível? Eu sou obrigada a amar esse primo, mesmo que a pessoa demonstre que não nos quer mais por perto? Amar é conviver? O caso de Abraão e Ló também não seria exatamente isso, um afastamento entre eles? Por que me sinto mal? Ouvinte, calma. Este é o Debate 93 com J.R. Vargas na 93 FM. Pastor César Carvalho da Comunidade Cristã Novo Dia, muito bom dia, seja bem-vindo aqui ao nosso Debate 93 de hoje. Ô pastor César, e aí? Os parentes têm que andar junto, ainda que tenha tido aí um atrito, um esquenta? Bom dia, JR, bom dia aos queridos debatedores aqui, que serão ainda apresentados, e também aos nossos queridos ouvintes. Bem, eu tenho um pensamento que é muito tranquilo em relação a isso. Eu entendo que existem princípios cristãos, como por exemplo, perdoar, que são inegociáveis. Não há como o parente fez alguma coisa ruim na sua vida e você não perdoá-lo. Como um bom cristão que você vai perdoar. Conviver já é uma outra condição. Conviver e relacionar-se
é como se fosse uma via de mão dupla, tem que haver alguns acordos para que haja essa convivência. No caso que estamos aqui em tela, aparentemente este primo ou pessoa, como mencionado por você, não tem interesse de mudar o seu posicionamento. Ele quer viver desse jeito, e esse jeito é muito desagradável à maior parte da família. Então, não é a família que está excluindo ele, é ele que está se excluindo da convivência da família. E família, o Edeni, que é a nossa menina da mesa de hoje, Edeni, família tem sempre aquela personalidade que se destaca, né? De dizer, isso aí, cuidado com esse aí, que esse é quente. Até quero encorajar os nossos ouvintes a compartilharem conosco as suas histórias, porque a história de um pode ajudar a muitas outras pessoas, ilustrando como é que se faz aí. Ou para manter a convivência sadia, ou para romper a convivência, porque não há possibilidade de ser saudável. Bom dia, querido, bom dia aqui os meus companheiros de debate, a nossa audiência qualificada, selo 93.3 FM. A arte da convivência é uma arte que nem todos querem exercer, né? Ou executar. No caso aí, a gente está tendo um personagem que não está sabendo executar bem a arte da convivência. E em termos de família, eu até pensei exatamente entrar nessa sua fala. Não generalizando, mas na maioria dos casos tem sim, né, em uma boa parte das famílias aí, aquele ser, né, aquela pessoa assim não tão sociável, não tão agradável, que o que torna a coisa intragável é as pessoas perceberem a falta ou nenhum esforço mesmo da pessoa em estar colaborando com a boa convivência. A palavra de Deus nos diz em Romanos, no capítulo 12, versículo 18, se for possível, quanto estiver em vós, tende paz com todos os homens. Então é assim, às vezes não depende de você, mas eu gostaria de começar com essa palavra. Se você tem paz, tenha paz, não perca a sua paz, não abra mão da sua paz. Você não pode permitir que o outro faça tempestade na sua calmaria. Tente levar a calmaria para o outro. Não é possível? Mantenha a sua paz. O problema é que hoje em dia está todo mundo muito sem paz, todo mundo estressado, ninguém tem paciência mais para nada. Pavio antigamente era curto, hoje já não tem mais pavio. Então fica complicado, né, JR? Pastor Ailton Desidério, da Primeira Igreja Batista no Lins, também é psicólogo. E aí, o doutor Ailton Desidério, como é que lida com uma circunstância como essa, hein, querido? Bom dia. Bom dia, JR, bom dia, irmãos, amigos, ouvintes. Tem um livro cujo título é A Arte de Relacionar-se com as Pessoas. Eu creio que é do Cecil Osborne, o autor deste livro. E não é uma arte, e por ser uma arte, remete a uma habilidade. Por vezes aquilo que nós remetemos ao outro é aquilo que o outro espelha de nós, entendeu? Eu me vejo naturalmente pelo espelho e me contemplo no espelho. Agora, como que eu me vejo na relação é a partir do outro. E por vezes a imagem que o outro me passa de mim, ela não me agrada e eu me assusto com a minha própria imagem. Eu só coloco assim uma ressalva de nós podermos categorizar, não, porque a pessoa é difícil, porque a pessoa é assim. É meio complicado. Existem pessoas difíceis, mas por vezes a pessoa difícil somos nós mesmos, entendeu? Então tem que saber aí lidar com essa questão para a gente não marginalizar, não categorizar uma pessoa. Agora, só concluindo, relacionamento é criar laços. Tem a ver com laços, e você não cria laços com todas as pessoas. Você pode ter uma convivência sem ter uma questão de um enlaçamento. O pastor Hudson Boulet, que é pastor auxiliar da comunidade evangélica de Mesquita, querido, muito bom dia, seja bem-vindo. São 11h12 agora. Uma ouvinte nossa, pastor, dizendo assim: JR, a minha irmã é exatamente assim. Bichinha difícil de conviver. E eu também, eu não sou santa. Diz aqui, ouvinte, nós brigávamos muito antes, porque eu respondia, mas agora eu me calo. Mas muitas vezes o que ela fala dói muito. Bom dia, JR, bom dia, debatedores, bom dia, ouvintes. Relacionamento, como foi dito aqui anteriormente, é uma via de mão dupla, de fato. A minha preocupação é que a pessoa, quando ela se afasta da outra, pode ser que ela acabe desistindo da outra. E isso não tem um caráter cristão. O afastar-se pode revelar até amor pelo outro, porque essa pessoa ela vai ser disciplinada na relação. Não é porque eu não falo que eu revelo amor, muito pelo contrário.
Se omitir nesse caso não vai resolver o problema. Essa pessoa ela precisa se posicionar enquanto indivíduo e mostrar para ela, para essa irmã em tela, que o que está sendo dito está ferindo a outra. Porque relacionamento são duas ou mais pessoas. Se eu tenho apenas uma única pessoa dominando esse pseudo-relacionamento, não é relacionamento. Uhum. Agora aqui, olha só, o ouvinte dizendo o seguinte, que ela vai na casa da mãe dela e um dia ela é ótimo. 2 dias, que maravilha. 3 dias ela quer mudar de país. Ela tá dizendo que, JR, eu acho que eu tenho que mudar para outro país, até saber, porque eu não aguento mais tantas confusões familiares e muitas palavras que só Deus sabe, diz aqui a nossa ouvinte. Às vezes o ambiente é terrível, o ambiente é terrível, inclusive é bíblico você retirar se retirar da casa do seu próximo para que ele não se enfade de ti, nesse caso para que você não se enfade dele, entendeu? Então a Bíblia tem resposta para tudo. Então assim, não é o seu ambiente próprio, né? O seu ambiente ali natural. Então é coisa para um dia, 2 mesmo no máximo. Tem uma coisa também que até a minha esposa, Simone, ela categoriza interessante quando faz uma distinção entre família e parentes. Não sei se é uma coisa assim que a gente possa colocar muito precisamente em termos gramaticais, mas coloca o seguinte: família, eu, a minha esposa e meus filhos. Parentes já são aqueles que ficaram a partir então dessa nova relação. O sogro, a sogra, os primos, os irmãos. E às vezes as pessoas confundem, por exemplo, porque elas se casam e querem manter o mesmo laço, a mesma convivência que havia anteriormente. Então já não é mais, porque agora já tem esse mundo significativo que é a família que ela formou. Por outro lado também, essas questões familiares é reflexo de uma sociedade cada vez mais, eu não sei se é reflexo, eu acho que de repente a família joga lá na sociedade cada vez mais realmente estressada, as pessoas com limiar de convivência, de resistência muito baixo, de tolerância. A gente observa, por exemplo, em 1 Coríntios 13, que fala da definição de amor, é benigno, é paciente, é isso, tudo aquilo que a gente, na verdade, não vê muito hoje. Tem muita coisa difícil aqui, ouvinte no nosso WhatsApp, agora 11:15, dizendo: JR, minha cunhada me humilha muito. Eu tentei me aproximar dela, até mesmo pedindo perdão, caso eu tenha feito alguma coisa de errado. A pessoa fala, né? Se eu te fiz alguma coisa, me perdoa. Mas não adiantou, ela traz desconforto no meu casamento. Eu fico muito triste porque ela ficou amiga da ex-amante do meu marido, diz a nossa ouvinte. Existem questões que de fato vão produzir um afastamento, e eu acho que é até natural, e algumas vezes a gente quer transformar tudo numa grande resposta coletiva para todos, que não existe. Cada relação é muito particular nesse sentido. Existe uma discussão na Bíblia, no Novo Testamento, que Paulo e Barnabé discutiram e até se separaram por causa de João Marcos. O tempo passou e depois João Marcos se transformou em muito útil para Paulo, a ponto dele falar: traz João Marcos, porque ele me é útil para o ministério. Houve uma restauração relacional, mas teve um tempo que eles passaram separados. A gente não pode querer construir uma vida assim. Se alguém está te fazendo mal a ponto de tirar você do eixo, tirar sua tranquilidade, tirar você do rumo, ou você se recoloca no eixo, no rumo, no prumo, e convive, ou então faz uma opção. Não tá dando para relacionar nesse sentido, no aspecto, aquilo que o pastor Ailton disse sobre parentesco, né? Sobre núcleo familiar não tem muito jeito, você tem que conviver mesmo. Pastor, não tem um período assim que é uma fase, não, a pessoa sim, por exemplo, a pessoa é mais esquentada, a pessoa já é esquentada mesmo, mas ela está numa fase mais difícil, a mulher está num momento difícil, o homem está num período difícil. É claro que tem gente que é difícil. Não tem isso? Não dá para categorizar? Tem gente assim, essa pessoa é de difícil relacionamento. Sozinha, ela briga com ela mesma. Ela não aguenta nem ela. Não aguenta nem ela. Em geral, quando tem essa questão de exteriorizar através da briga, é uma forma de poder compreender que nem mesmo esta pessoa está se aguentando. Ela está explodindo por dentro, e aí o que acontece? Ela fere o outro, né? Ela sai para o outro. Então, a estratégia é o seguinte: a gente não deve comprar briga que não vale a pena comprar, tá entendendo? Então você sai pela tangente, você cria um novo nível de relacionamento. E quando fala de amor, e fala de amor cristão, e fala esse conceito de amor, ele fica muito gosmento às vezes, sabe? Assim, de não, todo mundo. E aí a pessoa acaba
naquele princípio que diz, o segundo mandamento, o primeiro mandamento, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e ao teu próximo como a ti mesmo. Você, às vezes, para poder agradar a outra pessoa, você se anula. Aí complica. Eu gostaria de trazer essa reflexão para dentro da igreja, da comunidade cristã. Porque tá certo que a gente precisa se afastar, mas como lidar, nós pastores, mediar situações como essas? Como servir a ceia e o irmão tomar a ceia, brigado com o outro ou afastado. Mas eu acho que aí, Rodson, não é bem brigado. É tomar uma decisão para não brigar. Não, sim. Eu acho que assim, existem na comunidade cristã, numa igreja local, existem várias pessoas de diversos tipos de personalidade. Elas vão se afiando ao longo da jornada. Mas existem alguns grupos que são mais coerentes com a minha maneira de viver, mesmo no ambiente da igreja local. E essas pessoas vão ser naturalmente aquelas que eu vou me aproximar, me relacionar mais. Eu acho que... E é sobre isso, eu acho que a resposta para esse grande imbróglio está justamente aí. São os níveis de relacionamento. Exatamente. Então, assim, a gente precisa entender que os relacionamentos têm níveis. Eu não vou me relacionar da mesma forma com A ou com B, mas isso não tem absolutamente a ver com o amor, que agora, deve ser... Vocês não acham que tem uma diferença? Por exemplo, se houve uma briga, houve uma ruptura, houve um afastamento. Se houve briga, ruptura, afastamento, porque houve proximidade, houve algum tipo de relacionamento anterior. Tem que curar. Tem que restaurar, tem que tratar. Biblicamente somos encorajados, a igreja é o melhor lugar para você aprender sobre esse assunto, embora você não possa afirmar que não exista isso, evidentemente. Agora, você imagina uma família, olha, domingo, sábado vai ser o almoço da casa da tia fulana de tal. Ela o aniversário dela é de 177 anos. Eita. Tem que ir. Você não sabe se vai ter outra chance. Não é isso? É verdade. Quanto que eu falei? 178. Tá exagerado esse número aí. Pelo amor de Deus, hein? Bom, muito bem. Aí, vamos lá. Você sabe que vai encontrar fulano de tal lá. E a pessoa diz, sabe, já dá um mal-estar, sabe, vai estar lá. Então, tem pessoas que preferem não participar, chegar mais cedo e ir embora mais cedo, chegar mais tarde e ir embora mais cedo, não encontrar a outra pessoa em hipótese alguma, sob pena de ter um problema mais grave e mais complicado que esse. Tem uma questão da civilidade, né? Que eu creio o seguinte: o outro pode discordar frontalmente de mim, eu posso discordar frontalmente dele, mas a civilidade diz que nós precisamos traçar um caminho de respeito. Exatamente. E não se esse ponto a gente briga por conta disso, não toca. Era aí que eu queria entrar. Né? Agora, o respeito é a base de tudo. Não importa a hierarquia do relacionamento, não importa o grau do relacionamento. Eu acho que o respeito é como em algumas questões o diálogo. Nessa questão, o respeito. Porque é o seguinte, se a pessoa é difícil, mas eu já citei aqui a questão da paz, e independente do que ela fez ou não, se você acha que eu não vou agir dessa forma porque eu vou estar respeitando demais ela, então haja para se respeitar, haja para se guardar, para se resguardar. E aí eu creio que tem, continuando, uma questão de uma estratégia. Você constrói estratégias para lidar, conforme você falou, dos níveis de relacionamento. Com este tipo de pessoa, por exemplo, eu posso fazer esse tipo de brincadeira. Com esse aqui eu não posso fazer. Com esse aqui um aperto de mão já está de bom tamanho. Com esse aqui um boa noite já está legal. Você traça níveis de relacionamento, não é? Porque às vezes numa questão de família não ir, numa circunstância como essa, sempre Abrão e Ló são lembrados como foi lembrado pelo ouvinte. Eu vou ler o texto lá de Gênesis 13, e aí vocês vão responder o ouvinte. É isso mesmo? Não é isso? Então, tô lendo aqui Gênesis 13, versículo 7 em diante. Houve contenda entre os pastores do gado de Abrão e os pastores do gado de Ló. Nesse tempo, os cananeus e os ferezeus habitavam essa terra. Versículo 8, disse Abrão a Ló, não haja contenda entre mim e ti, e entre os meus pastores e os teus pastores, porque somos parentes chegados. Acaso não está diante de ti toda a terra? Peço-te que te apartes de mim. Se fores para a esquerda, irei para a direita. Se fores para a direita, irei para a esquerda. E por aí vai, como dizia um amigo meu. Então, e aí? Ontem eu li esse livro, desculpa, Carlos, estava lendo esse texto,
na Bíblia, e observem bem, como você colocou, não houve briga entre Abraão e Ló. Tem uma questão hoje que eu creio que já é até objeto de estudo, acho que já é curso em universidade, que é a questão de gestão ou de administração de conflitos. Tem. Né? Não tem? Gerenciamento de conflitos. Então, o que acontece? Abraão viu uma possibilidade de um conflito e ele falou, Ló, ó, os seus pastores com os meus estão brigando. Para que não haja uma cisão, é melhor que nós façamos dessa maneira. E ali tem uma questão que quem não entende muito da questão da agropecuária, talvez não saiba que cada animal depende de um espaço da terra para se alimentar, precisa de tanto espaço. O rebanho deles cresceu demais, eles enriqueceram. E aí foi a proposta de Abraão, havia uma discussão, esse aqui vai ficar meu gado aqui, o outro lá. Então, para que houvesse uma redivisão do projeto de terra para a questão da agropecuária dos caras, eles planejaram sair para ocupar outras terras para que o gado fosse atendido. Então eu não vejo aí uma discussão, uma briga familiar entre um e outro nesse sentido. O que há é um novo posicionamento em relação ao negócio da família. E questão de sustentabilidade, né? E não seria nem a questão de eles, eu colocaria uma ressalva. Foi dos pastores. Dos dois, mas Abraão que tomou a iniciativa. Eu acho que ele parece ter olhado para a frente e pensa assim, vai dar zebra. Isso aí. Exatamente. Não é isso? É isso? Exatamente. E aí, entendeu? Então conversar. Tá aí esclarecido esse assunto, encorajamento para que você tenha seus relacionamentos restaurados pela graça de Deus, aprendendo a lidar com gente que é mais difícil. Não é todo mundo que é assim como nós, entendeu? Tem gente que é mais difícil. Então nós temos que ter paciência, minha gente. E o Noé dos nossos dias, hein? Já pensou, ouviu uma orientação para construir a casa assim, fez? Todo mundo ficou sob a água, só ele que não? Que história é essa, hein? Olha aí, minha gente, um cristão do século 21 poderá dizer no futuro que passou por uma experiência similar a Noé, ouvindo uma ordem divina para se prevenir de uma enchente. Para os vizinhos, ele era louco, mas a obediência fez com que sua casa fosse a única livre de uma inundação. O americano Randy Wagner, vamos chamá-lo de Wagner, né? Sentiu-se direcionado por Deus a visitar um site de compras, direcionado por Deus a visitar um site de compras que oferecia uma barragem plástica para proteger a sua casa de enchentes. Obediente, ele tornou-se alvo da gozação dos vizinhos que ironizavam, mas confiante de que Deus o havia direcionado, seguiu em frente com o projeto. Quando a previsão do tempo anunciou fortes chuvas e risco de enchente, ele sentiu-se preparado. Assim que as fortes chuvas chegaram, ele viu em segurança os militares evacuarem famílias inteiras de suas casas por causa dos riscos da enchente. O jornal Daily Mail noticiou: na região, mais de 100 casas foram inundadas e destruídas por causa das chuvas, mas apenas uma conseguiu passar ilesa pela inundação, a casa do Wagner. Ser zombado e manter a fé, você consegue? Você já passou por uma situação como essa em que estava obedecendo algo que Deus havia lhe dito, mas as pessoas achavam loucura? Você tem dificuldade em obedecer a voz de Deus? Para obedecer a voz de Deus é preciso conhecer essa voz. Você sabe discernir quando Deus está falando com você? E aí, queridos ouvintes, ouvindo inicialmente os nossos debatedores. Nesse caso, eu fico pensando se ele falou com os vizinhos, né? Se ele compartilhou com os vizinhos para que eles pudessem também tomar as providências. No outro lado, eu penso o seguinte: a experiência com Deus é sempre muito pessoal e, enfim, se ele coloca que foi dessa maneira, então se respeita a posição dele, porque eu fico pensando sempre no posterior da tempestade, né? O que aconteceu depois da tempestade, quando as pessoas então voltaram para as suas casas, estavam destruídas e a casa do vizinho que eles zombaram tanto está de pé. E o que ele fez com esta questão? Como ele agiu diante disso?
O que ele resolveu fazer? Zombar dos outros? Aí, tá vendo? Vocês não acreditaram em mim? E aí agora vocês estão tudo lascados? Ou ele simplesmente falou, olha só, Deus deseja ter uma relação pessoal com vocês a ponto de ajudar vocês nas diversas tragédias da vida. E aí eu quero apresentar para vocês esse Deus pessoal que pode também orientar vocês. Então tudo vai depender da maneira com que ele age depois. Para mim, o grande problema nessa história é que ela muitas vezes pode estimular um número muito grande de pessoas que agora, de maneira autônoma, mas equivocada, vão passar a ouvir a voz de Deus sistematicamente para fazer coisas alucinadas, sem nem ao menos perguntar às pessoas, aos seus conselheiros, aos seus mentores, aos seus pastores, e vão ter uma autonomia que na verdade não está muito bem para esse tempo. E aí eu só colocaria também uma ressalva. Eu sei que você não quis dizer dessa forma, mas muitas pessoas vão ouvir a voz de Deus, muitas pessoas vão imaginar que estão ouvindo, né? Exatamente. Porque tem uma coisa de uma imaginação. Como é que tem convicção, então, gente? Porque se existe a possibilidade de ser, a frase ser coisa da minha cabeça, como discernir entre coisas que eu acho que eu estou ouvindo e coisas de fato que Deus está me falando? Em geral, vocês dizem que é o propósito. Qual o propósito que tem? Então, o propósito aqui, entendeu? Qual foi o propósito aqui na casa aqui do Randy Wagner? Glorificar o nome de Deus. Eu acredito que até pela fala do pastor César, que tenha servido de exemplo, né? De exemplo mesmo é a palavra, para que as pessoas entendam que Deus fala, que Deus tem propósito e que tudo vai de como a pessoa reage depois, né? Porque se há um propósito, o nome do Senhor é o que tem que ser glorificado. E eu acredito, em relação ao que vocês estão, né, falando aí, eu sei que não é uma preocupação, mas sempre vai existir alguém que ouviu ou acha que ouviu e Deus não falou nada, e a pessoa vai estar fazendo uma coisa ali que não tem nada a ver, que não tem propósito divino naquilo, mas sempre vai existir sim. Isso daí é como já foi dito aqui, é muito peculiar, é muito pessoal, mas eu acredito que Deus, ele dá algumas ordens sim para algumas pessoas, mas uma coisa é fato, ele não faz nada sem propósito, o nome dele é sempre glorificado e não contraria, não vai de contra a palavra dele, porque Deus em si não se contraria. Então eu fecharia minha palavra em relação a isso, e para isso você precisa ter o quê? Você precisa ter comunhão com Deus. Como é que eu reconheço a voz do meu Senhor? Tendo um relacionamento com ele. A nossa tradição protestante, ela diz que só a palavra. A gente não pode trocar. Deus falar de maneira audível ou no coração é exceção, não é regra. A regra são as escrituras sagradas. O meu temor é que isso acabe se tornando regra. Para alguns, Deus é Deus, ele pode falar da maneira que quiser, mas ele nos deixou a palavra. Tem muita gente cometendo um monte de atrocidade porque diz que ouviu a voz de Deus. E essa palavra, ela precisa estar dentro do nosso coração, as escrituras. E tudo isso, tudo aquilo que a gente pensa ter ouvido ou sentiu no coração ser Deus falando, a gente precisa submeter à palavra. Se tiver alguma coisa que contradiga a palavra, se tiver alguma coisa que não esteja de acordo com a palavra, eu preciso deixar. A Bíblia diz que o homem espiritual discerne todas as coisas. E como eu fortaleço esse homem espiritual? É eu tendo essa comunhão com Deus. A partir da leitura das escrituras, a partir de uma vida de oração, a partir da comunhão com o Espírito Santo. Então, não adianta eu não ter essa comunhão e ficar pedindo a Deus para ele falar o meu coração. Eu creio que a gente, assim, eu repito, respeita-se a pessoa que falou, Deus falou comigo, é uma experiência dela. Não dá para poder fazer uma análise de colocando como fosse um recorte, tem que ver a vida dela como um todo. Agora, eu concordo plenamente com o que o irmão está colocando, e hoje em dia tem muita gente preguiçosa, crente preguiçoso, que não lê a Bíblia, que não examina as escrituras, que não age como os bereanos e que fica como sendo videntes espirituais, porque Deus me falou, porque Deus me mostrou, estão colocando na boca de Deus coisas que Deus não falou nunca. Então é fundamental que, como para tentar aqui entender, nós não estamos roubando nem querendo tirar de ninguém o direito de dizer-se que ouviu a palavra de Deus, a voz de Deus, mas que esta voz não contrarie frontalmente. E que essa voz de Deus também não é uma regra. Só para ajudar a esclarecer nesse ponto que nós estamos aqui. A casa do camarada, ele circulou a casa dele aproximadamente 122 metros,
O preço do negócio foi $8.300, entendeu? Que direcionou o cara do website. Eu tô achando que quem orou mesmo foi o cara do website. Foi o cara da loja. O cara da loja estava numa ruim. O senhor manda uma bênção aqui pra mim e tal. Ou seja, o cara clamou a Deus por chuva. Olha aí, entendeu? E, olha bem, o abençoado nessa história toda é o camarada. Bom, enfim. Porque agora o cara vai vender, você imagina, num lugar que chove e enche. Se você. Pensa bem. Hein? Não tinha pensado. Tem que saber quem é esse camarada, Marcela. Só tem que saber o seguinte: isso se de fato ali enche sempre, aí não seria tão estranho. Não seria tão estranho o cara fazer isso. Eu acho que ele foi zombado porque ele não enchia. E aí foi talvez uma primeira vez que encheu. Aí esse cara tá orando bastante mesmo. Agora, choveu onde nunca chove. O princípio de não contraria a palavra de Deus, quer dizer, o princípio que a palavra de Deus ela tá aqui, que não contraria, quer dizer, se uma pessoa recebe orientação, olha, construa uma casa mais alta, ou construa sua casa sobre não sei o quê, quer dizer, se não contraria a palavra de Deus, não vai contrariar a lei, não vai ser uma coisa ilegal, vai ser uma coisa bem equilibrada e tal, problema nenhum. E aí existem pessoas que dizem, olha, Deus mandou parar de trabalhar, entendeu? E viver da obra. Aí Paulo fala só não quer ser obreiro, porque se vive da obra tem que ser obreiro, tem que trabalhar. Não dá para não trabalhar. Tem gente que acha que o obreiro não trabalha. Entendeu? Até esse verbo é complicado. Aí Paulo fala assim, quem não trabalha, não coma. Não coma também. Então, como a pessoa discernir isso aí? Vocês já deram uma pista aqui, não contraria a palavra de Deus, mas a Bíblia já diz aí, porque os camaradas estavam pescando, limpando as redes, organizando, e Jesus chamou e eles largaram imediatamente. Eu posso usar esse texto para dizer assim, Deus falou para fazer igual. Eu vou só apontar para uma questão que você colocou, de estar submisso à lei dos homens de um país. Muitas vezes Deus vai nos mandar fazer coisas que também contrariará as leis de alguns países. Por exemplo, a gente pode colocar aqui a experiência do chamado e famoso irmão André, que levava Bíblias para países onde era proibido fazer aquilo. Nesse sentido, contrariar a lei que está vigindo no país tem a ver com obedecer a um mandato divino para a distribuição da palavra de Deus. Tem a ver com dar a César o que é de César, dar a Deus o que é de Deus. Também tem a ver. Então, nesse aspecto, a gente tem que ter algumas questões. Quando vai para o ambiente pessoal, construa uma casa mais alta, e tudo bem. Mas quando vai... que nós estamos dizendo, contrariar frontalmente algumas coisas do que está escrito como fundamento e princípio para a nossa vida, aí não tem como você dizer, Deus me mandou fazer uma coisa que ele mesmo já tinha dito para não fazer, aí contraria demais. E ouvinte aqui, JR, eu sonhei que eu precisava comprar um extintor de incêndio para evitar um acidente na mini oficina que eu mantenho no meu terraço, entendeu? Mas aí eu deixei isso pra lá, isso não é nada não. Fiquei com aquela ideia. Saí de casa, fiz algumas compras. Quando eu voltei para minha casa, mamãe estava agitada. Mamãe disse que uma panela ficou no fogo, com muita gordura, pegou fogo, deu um princípio de incêndio, porque o fogo pegou também no exaustor, mas graças a Deus um vizinho veio e conseguiu apagar o fogo junto com a minha mãe, diz aqui o nosso ouvinte. Aí ele pergunta, eu não sei se meu sonho foi um aviso, se foi isso que eu não entendi. E aí, Deni? Deus fala da forma que ele quiser falar, né? De repente o sonho foi um alerta de algo que ele já tinha pelo ambiente visualizado, a necessidade, e aquilo, ao não executar na sua própria mente, veio o sonho. Quem sou eu para dizer Deus não fala através de sonhos? Fala. O que nós estamos frisando aqui é a questão da palavra, que não se pode contrariar, mas eu também não limito Deus. Às vezes eu vejo algumas pessoas defenderem tanto Deus a ponto, sabe assim, coisa que Deus não precisa ser defendido. Eu vejo Deus, assim, ele faz o que ele quiser fazer. A única coisa que eu entendo é que ele não vai de encontro à sua própria palavra, à sua essência. Por exemplo, quer ver um exemplo bem legal aqui para eu dar, aquele versículo que diz, porque mesmo eu sendo infiel, parafraseando, não está escrito exatamente assim, mas é um versículo muito conhecido, todo mundo vai lembrar. Não, porque mesmo eu sendo infiel, Deus permanece fiel. Se você interpretar o texto, você vai entender que ele permanece fiel à essência dele.
Ele não vai permanecer fiel a você sendo infiel. Esse versículo é muito mal interpretado, eu vejo muito isso por aí. Porque mesmo eu sendo infiel, mas ele vai permanecer sendo fiel à essência dele. Vai pensando que você vai pintar e bordar, fazer o 7 aí, e ele vai continuar te abençoando, ou se ele quiser, tudo bem, né? Porque ele pode, eu acabei de dizer que ele faz o que ele quiser. Mas assim, eu quis trazer esse exemplo para clarear a mente das pessoas que muitas coisas são muito mal interpretadas. Eu acho que vocês, se eu entendi bem, vocês não estão discordando. Eu acho que pode acontecer, o camarada pode ter tido lá uma experiência com Deus e tal, e ser uma experiência, ele está dizendo que aconteceu. Quem somos nós para dizer que ele não ouviu, que ele não obedeceu, etc, etc. Ele fez uma coisa anterior, ele não chegou e disse posteriormente isso. E os vizinhos estão lá para comprovar se ele disse isso ou não, se ele fez isso ou não. Eu acessei vários sites internacionais aqui, todos eles estão unânimes apontando na mesma linha, que ele virou motivo de chacota. Se eu entendi bem, vocês não estão dizendo que ele não ouviu. Vocês estão dizendo que ele pode ter ouvido e que é fundamental, se a pessoa está escutando ou não, que ela tenha a comprovação de que essa é a vontade de Deus, para não exagerar. O equilíbrio precisa ter. É isso, irmãos? Eu concordo dessa maneira, colocando realmente esse ponto de que por vezes se fala muito no nome de Deus e Deus não falou aquilo que está dizendo, e que no caso desse vizinho, se ele recebeu isso de Deus, uma interrogação, ele falou para os vizinhos e os vizinhos zombaram porque ele falou que ia ter, ou ele só cuidou da casa dele e deixou a dos vizinhos para lá, não sei, entendeu? 11h39 no Rio. Vamos passar de 8 para 12 horas, o que vocês acham? Eu acho que conquistou meu coração. 93 FM. Olha aqui, pastor Desidério, um dia depois de afirmar em debate com sindicalistas de 19 estados que o aumento da jornada de trabalho estaria dentro da proposta de reforma trabalhista, passando para 12 horas diárias, o ministro do Trabalho, Ronaldo Nogueira, negou em entrevista à Rádio Estadão que a proposta do governo do presidente Michel Temer para a reforma trabalhista pretenda elevar o limite da jornada diária de 8 para 12 horas. Ontem à noite, o ministro recebeu uma ligação do presidente Michel Temer. Ele disse: o presidente me ligou, me orientou a reafirmar que o governo não vai elevar a jornada de 8 horas nem tirar direito dos trabalhadores. O anúncio foi visto por alguns jornalistas para detectar a reação da população em relação ao tema. Por enquanto, fica na mesma, mas há cheiro de mudanças no ar. O que você pensa sobre o tema? 1. Deve aumentar de 8 para 12? 2. Deve ficar em 8? 3. Deve diminuir para 6. Se trabalhar mais tempo contribuísse para diminuir os riscos de demissão, você concordaria? E aí, queridos debatedores, fala, pastor Desidério. Desculpa aí ter colocado. Não, sem problema. A questão, eu não sou nenhum entendido desse tema, mas assim, a grosso modo, observando um país e uma cidade que se gasta 3-4 horas no trânsito, observando uma qualidade de vida onde as pessoas não podem ter, observando o número de desempregados que nós temos no país. Então, mesmo não sendo um analista trabalhista, eu penso que tinha que colocar 6 horas de trabalho, mantendo-se o salário, que isso promoveria mais gente no mercado de trabalho para poder entrar, mais vagas de emprego e também mais qualidade de vida. E o pessoal que tem muito dinheiro, ajuda aí. Deixa um pouco pro cara que está trabalhando, fica com tanto assim não. Eu quero convidar para estar aqui à mesa conosco o secretário de Trabalho e Renda do nosso estado, nosso irmão Harold de Oliveira, presente aqui no nosso estúdio agora, e que vai nos ajudar a entender isso aí. O secretário de Trabalho e Renda Estado, nosso querido irmão Harold, essa perspectiva, para muita gente foi um anúncio para ver se pega ou se não pega, não é? De 8 para 12. Pô, o pessoal quer que fique em 8. Pastor Desidério já quer que passa para 6. E o senhor, o que pensa? Não, nós temos que... Bom dia. Nós temos eu fui chamado à colação, então estou aqui. Tá? Vimos aqui para outras questões, daqui a pouco a gente vai fazer. Mas escutem, é o seguinte, na verdade nós vivemos um momento de grandes transformações da sociedade, ocasionados pelo desenvolvimento tecnológico,
pelas mudanças, a introdução não só da tecnologia, não só da comunicação e da informação, internet, etc., a robótica nas linhas industriais, a inteligência artificial, isso modifica completamente as relações na sociedade e não deixa de modificar também dentro da cadeia produtiva. É natural. Essa é uma questão. A outra questão é a seguinte: direitos não são para serem revogados. Ninguém pode revogar direito de quem já tem o direito. Então, isso é pacífico. Direitos são direitos, não é para ser revogado. Agora, sem revogar direitos, tudo que for possível fazer para aumentar a criação de oportunidades, agora não de emprego com carteira assinada apenas, mas de trabalho e renda. Porque esse momento você pode ser uma pessoa jurídica individual e prestar serviço para várias instituições, em casa, etc. Agora, quando tem a relação do trabalho no contrato, que é a carteira de trabalho assinada, aí realmente tem que ser negociado. No meu entendimento, pelo que eu tenho visto, pela quantidade de desocupados que tem no país e que temos que incluir para poder ter renda, tem que ser flexibilizados os acordos coletivos, tem que passar a valer mais. Esse é o entendimento que tem que ter. Agora, direito é direito. Direito, eu estou de pleno acordo. Então, esse é o ponto que está sendo discutido. Então, essa questão, como é que eu entendi? Quando foi colocado a jornada diária de 8 para 12, quis dizer o seguinte: bom, a jornada diária de 8 para 12 significa que até 8 horas está tudo bem. Quando você trabalha mais de 8 horas, você recebe hora extra. É isso aí. Então, até 12 horas, não teria hora extra. Em compensação, como o horário, a quantidade de horas trabalhadas na semana, são aquelas 44 horas, o que acontece? 40 horas, né? 44 horas, porque trouxe o sábado e colocou esse finalzinho. Então, o que acontece? Como não muda, é claro que vai ter um dia de folga. O trabalhador que pode trabalhar sem cobrar hora extra, 12 horas por dia, ele trabalha em 3 dias, por exemplo, e se puder, e for possível, desde que as condições de trabalho permitam, trabalha 36 horas. E depois trabalha mais 8 no outro dia, ainda folga 2, aumenta o espaço. Esse é o entendimento que foi colocado, dessa flexibilização, no meu entendimento. Não foi balão de ensaio, não foi nada não, porque tem que mexer nisso, tem que fazer. O grande obstáculo são os sindicatos, porque os sindicatos vivem de dinheiro público, vivem de dinheiro que é recolhido obrigatoriamente. E aí, queridos debatedores? Edeni está olhando com um olhar assim. Eu estava prestando atenção nas explicações, sempre muito bom. Ouvinte dizendo assim, para mim não muda nada, já trabalho 12 horas. Aqui o ouvinte dizendo aqui, trazendo a sua opinião. Outro ouvinte dizendo aqui, ó, sobre a questão de avançar um pouco mais, que deveria passar para 6 horas sim. E aí, pastor Rodson, o que pensa o senhor? É um tema que não é fácil. Eu quero fazer menção à Revolução Industrial, porque das 8 horas. Na Revolução Industrial, que começou lá na Europa, não tinha nenhum direito trabalhista. E as pessoas trabalhavam jornadas de 15, 16, 17 horas. E foram percebendo que as pessoas ficavam doentes, vez por outra acabavam se mutilando, e foram baixando até chegar às 8 horas. Olhando por essa perspectiva, em que não haverá, ou melhor, olhando pela perspectiva que será algo obrigatório, sem nenhuma compensação, eu sou contra. Imagine 12 horas de segunda a sexta, mas olhando pela perspectiva do irmão Harold, eu penso que dá para flexibilizar desde que esse trabalhador tenha compensações semanais, que as horas acumuladas semanais não ultrapassem as 44 horas. O que parece
ou melhor, quando a gente olha apenas o que está escrito, não é essa a ideia que dá. A ideia é de que não haverá mais... Até 12 horas não existirá hora extra e esse trabalhador trabalhará a semana inteira. Sintetizando o que o pastor está falando, desde que haja benefício para o trabalhador, porque a minha preocupação é porque nunca há benefício, né, para o trabalhador, mas sintetizando seria exatamente isso. A minha preocupação está onde o doutor Harold acabou colocando e que para mim é fundamental entender. Nós estamos num momento de transição, numa época de quebra de paradigma, e sendo assim, não adianta nós batalharmos e brigarmos por coisas que não podem mais ser reais na nossa caminhada de trabalho, ou até mesmo na questão aí que não está abordada aqui, mas tem desdobramentos, na questão das aposentadorias e todo o processo que está depois disso, que nós precisamos entender que não dá mais para manter algumas coisas que nós chamamos como sendo perenes. Mantendo-se o direito daqueles que já estão no mercado, nós podemos estabelecer uma nova modalidade, uma nova mentalidade para que haja mais espaço para todos, respeitando alguns princípios, um dos quais o bem-estar do ser humano nesse sentido. Respeitando esses princípios, vamos ver o que dá para flexibilizar. O que não há condição é você fechar a questão em relação a algumas coisas e dizer que não pode mudar nada. Essa é uma reflexão a ser feita, uma proposta que está aí para ser discutida e, claro, você ouvinte da 93 FM, sempre muito bem informado, acompanhará aqui na nossa 93 FM. Minha gente, são 11h49, irmão Harold aqui no nosso estúdio já trouxe aqui opinião sobre esse tema que nós discutimos hoje aqui, junto com ele também estou aqui no telefone com a Andréia Maia. Alô, Andréia! Alô, J.R. Vargas! Ei, Andréia, onde é que você está, Andréia? J.R. Vargas, eu estou num lugar sensacional. Então pera um pouquinho, Andréia. Muito fala. Ô, Andréia, vou dizer aqui pros nossos ouvintes, olha, se você tá no Facebook agora, no Facebook da 93 FM, prepara, gente, prepara, vamos ligar. Bom dia, debatedores, bom dia, ouvintes da 93, bom dia você que tá aí no Facebook, que eu tenho uma grande notícia pra dar, JR. Conta aí, Andréia, todo mundo aqui, curioso. Isso, eu estou na praia de Copacabana, tá? Fizeram até eu tirar o meu sapato, tá? Pra anunciar que a festa mais esperada do Brasil vai acontecer aqui em Copacabana. Louvorzão da 93, na praia de Copacabana, dia 12 de outubro. 12 de outubro. Essa é a novidade. Olha aí, olha aí. Então, André, você está agora na praia de Copacabana, acompanhando a gente, transmitindo aqui ao vivo pelo Facebook, anunciando que vem aí. Repita, Andréia, dia, hora e local. Vem aí, Louvorzão da 93, a festa que todos os dias nossos ouvintes pediam para acontecer. É verdade. Pra glória de Deus, vai acontecer dia 12 de outubro deste ano de 2016, aqui na praia de Copacabana. Vai ser uma grande festa, a gente está muito feliz. E a gente veio aqui para tomar posse desse local, entendeu? A gente pede a oração de todos os nossos ouvintes, de todos os pastores, que vai ser um dia sensacional para honra e glória do nosso Senhor. Pensam pura, que palavra boa, irmão Harold, hein, irmão Harold? 12 de outubro, finalmente, olha aí. 12 de outubro, estamos muito felizes, né? Nós que estamos ansiosos por realizar essa festa, o nosso povo merece, os nossos ouvintes merecem. A cidade do Rio de Janeiro, que agora, depois da Olimpíada, Copacabana ratificou a sua condição de uma praia internacional. É tanto assim que fazermos o louvorzão na Quinta da Boa Vista, que é a tradição, é o bom local para fazer, mas agora em Copacabana nós vamos abrir para o mundo. Copacabana é olhada pelo mundo, é um espaço internacional. Então nós queremos que vocês já comecem a se preparar. Vamos depois informando como é que chega lá em Copacabana, o local exato, no dia 12 de outubro, para que nós possamos juntos participarmos
de mais um dia de louvor ao nosso Deus. E peço a todos as orações para que a gente tenha realmente uma programação e uma execução desse projeto segundo a vontade de Deus, que está no controle de todas as coisas. Com muita alegria, então, anunciamos com Andréa Maier, o nosso irmão Harold de Oliveira. Andréia ainda lá na praia de Copacabana, aliás, já na praia de Copacabana, antecipando a tudo e a todos, para que nesse dia 12 tenhamos uma festa. Dia 12 vai ficar lá, Andréia? Vai ficar aí, Andréia? Cadê, Andréia? Eu vou ficar aqui, Harold, você deixa eu ficar aqui pra sentir a área, pra ver se tá tudo ok, pra ir falando com as pessoas, fazendo uma divulgação. Que maravilha. É isso, JR. Daqui a pouco eu tô aí de volta. É um momento de muita alegria e felicidade pra toda a nossa equipe. A gente tá muito feliz. Eu tenho certeza que os ouvintes estão muito felizes também. Essa festa é nossa, é a festa do povo de Deus. Quero convocar, André, esse povo de Deus maravilhoso está acompanhando a gente agora para orar conosco. Logo após o spot de lançamento, que é o lançamento agora, nós vamos aqui orar juntos. Eu quero convidar esse povo maravilhoso de Deus para orar conosco. Quem vai orar com a gente é o pastor César, que sabe muito bem o que significa isso pra gente, já esteve aqui dentro, quer dizer, sabe muito bem o clima interno e sabe da euforia e da animação que toma a cada um de nós. Então, dia 12 de outubro, Andréia, tá chegando! A festa mais esperada do Brasil. A praia de Copacabana vai. Vai tremer, estremecer e sacudir com o louvorzão da 93 FM. Louvor, adoração, louvorzão da 93. Louvorzão da 93, dia 12 de outubro, na praia de Copacabana. Meu Deus do céu, vai ser uma bênção maravilhosa. Vou agradecer, né, irmão Rod, esses debatedores maravilhosos aqui, esse dia tão especial para nós. E agradecer em particular para a Prefeitura do Rio de Janeiro, que nos cedeu a praia, né? Porque sabe que aquilo ali é uma questão emblemática para todos nós, para grandes eventos. Então nós somos gratos à Prefeitura por ter aberto esse espaço e estar empenhada em que esse evento ocorra. Dentro da sequência dos grandes eventos do Rio de Janeiro, vejam, nós tivemos a Olimpíada, agora a Paralimpíada, um sucesso. Depois nós vamos fazer esse louvorzão na praia, depois vem o final do ano aí com as comemorações de passagem de ano e assim vai. É o Rio de Janeiro, a cidade maravilhosa, com aquilo que ela tem de melhor para mostrar para o mundo. E nós estamos introduzidos. Vamos agradecer sim a Deus. Vamos pedir a Deus que nos abençoe para que nós possamos cumprir exatamente segundo a sua vontade este projeto, que é para a honra e para a glória do nome do Senhor. Bênção pura, palavra boa. Pastor César vai orar conosco. Muito obrigado aqui aos nossos queridos debatedores. Vamos apresentar diante de Deus o nosso tema de hoje, evidentemente. Vamos lembrar aqui da nossa oração contínua aqui pela cura dos enfermos, pelo consolo aos corações enlutados e de forma especial hoje convocando os nossos ouvintes para juntos consagrarmos a Deus. Esta é a palavra. Este é um ato de consagração a Deus desse louvorzão da 93 no próximo dia 12 de outubro na praia de Copacabana. Pastor César orando conosco nessa hora. Te bendizemos, Senhor, pelo privilégio e a oportunidade de mencionar o Senhor no meio desse tempo em que temos tantas necessidades mencionadas pelo JR aqui. Mas queremos te louvar e bendizer o nome por conta da possibilidade de, num dia tão emblemático para a nação como esse 12 de outubro, o seu nome ser glorificado através do ferramental da rádio, da gravadora. E, Senhor, nós te louvamos por causa do talento que será exposto ali, mas mais do que isso, pela glória do teu nome que será manifesta a diversos corações. Ó Senhor, glorifica o teu nome no Rio de Janeiro, glorifica o teu nome no Brasil. Senhor, que todos possam olhar para o Senhor nesse dia de maneira muito especial, porque a tua palavra diz: feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. E nós pedimos, Senhor, todo um derramar, uma possibilidade de um momento de espiritualidade profunda naquele ambiente, onde corações se quebrantem, onde haja de fato conversões ao Senhor, onde haja de fato uma decisão de uma devoção sincera, inteira
íntegra na tua presença. Abençoa os meus queridos que estarão trabalhando nos bastidores. Há muito trabalho a ser feito, Senhor. Capacita, dá sabedoria, inspira com talento, Senhor, e dá forças aos teus servos para que esse evento, mais do que qualquer outra coisa, glorifique o teu nome. Nós te pedimos isso em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Você acabou de ouvir Debate 93.